Bom, estamos aqui com Sir Thiago Bloss, quase boss, né? Quase chefão. Muito. Quase gloss também. Quase né? Tem gente que fala gloss. Acho que é mais legal o boss. O boss é mais bota mais banca, né? Mano, esse vídeo aqui tá sendo o último de uma série especial que eu tô fazendo agora em junho. Claro, né? Não vamos na falsidade da internet aqui, como se a gente nunca tivesse conversado antes, mas a gente já trocou ideia antes, eu mandei umas perguntas e tal, então você já tá mais ou menos ciente Sim. do que se trata, né? Mas eu queria que você falasse, antes até de eu partir para as perguntas e o assunto em si, falasse um pouco para a galera da sua formação, né? Como você atua, principalmente com a galera da comunidade LGBT e tal. Bom, eu sou Thiago Bloss, eu sou psicólogo formado na USP, fiz meu mestrado em Psicologia Social na USP, meu doutorado na Escola de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Unifesp. Eu trabalho com prevenção e pós-venção do suicídio. Minha experiência com a população LGBT começou em 2017, 2018, mais ou menos, quando a Casa 1 aqui em São Paulo me chamou para fazer um trabalho de prevenção do suicídio lá. Casa 1, para quem não conhece, é a principal casa de acolhimento da população LGBT aqui de São Paulo. E no final esse trabalho, que era para ser um trabalho de um ano, acabou se estendendo, foi até a pandemia, virou um trabalho também de pós-venção do suicídio, que é o trabalho de acolhimento a pessoas enlutadas pelo suicídio. E a partir dali, enfim, escrevi textos sobre suicídio na população LGBT e etc. Eu também trabalho sou professor universitário e na universidade eu trabalho num projeto de atendimento a vítimas de violência. E é isso, basicamente. Boa. E curto grindcore. Pronto. A pegada é mais grande, tá? É mais grind. Tá, inclusive, a camiseta do teste tá aparecendo bem. Tá aparecendo aqui, bem acho que tá, do teste. Hoje vim a caráter. A primeira coisa que eu falei quando eu tomei bela peita. É só as artes muito loucas, né? Igual o som. Os caras igual o som. São perfeitos. Perfeitos. O João acompanha aí. Acompanha. O João Kombi acompanha o rolê. Aliás, também tudo que o Barata põe a mão é perfeito. Então, teste, DR, é tudo perfeito que o Barata faz. E você, tipo, começou a curtir som com quantos anos? Assim? Você tem essa memória, mais ou menos, assim? O som eu curto desde a infância, porque minha mãe... aliás, eu tenho a memória disso. Uma das minhas primeiras memórias de infância... Bom, eu já sou velho, né? Então, era vinil na época, né? E eu tenho, assim, a nítida memória da minha mãe. Minha mãe ouve rock e ela tinha o vinil do Kiss, o Creatures of the Night. E é uma capa linda, azul, eles maquiados e tal. E desde aquela época eu tenho essa memória de estar escutando o som e tal. E aí depois acho que minha formação se deu com grunge, né? E aí acho que a porta de entrada, eu peguei muito essa época, vividamente, dos anos 90. Mas aí depois a música extrema veio, acho que ela conseguiu responder algumas questões aí, que eu acho que só ela consegue, acho que... E aí o grind vem, acho que como essa proposta da anti-música também. Contra a cultura. Acho que acho que foi onde eu me encontrei mesmo. Em termos de som. Da hora. Evidentemente que eu não ouço só isso, eu gosto de música de maneira geral, mas o grind ele domina o rolê. Isso aí, cara, casa até com a primeira pergunta aqui do nosso questionário. Para começar, como você percebe a relação entre a música alternativa, como o metal, o rock e o grindcore, né? E a saúde mental, especialmente para pessoas LGBT+. Tá. Falando assim, porque assim, pelo menos ao meu ver, enquanto menos letrado, mas é uma representação dos marginalizados mesmo, dos renegados, né? Eu não sei se casa um pouco, se é realmente isso, na sua visão. Tá. Eu vou dar uma resposta mais rápida e uma um pouco mais demorada, assim. Então, acho que a resposta mais rápida, mais imediata esses espaços da música alternativa são espaços de uma música dissidente e que, consequentemente, são espaços, quando devidamente organizados, são espaços que acolhem também segmentos dissidentes, né? Sobretudo as chamadas dissidências de gênero e sexualidade. Então são espaços importantes para reconhecimento, para pertencimento e para proteção dessas populações. Indo para uma resposta agora um pouco mais complexa. Quando a gente está falando da população LGBT, nós estamos falando de minorias. Né? O que é basicamente minorias sociais? São esses segmentos que são vulnerabilizados
uma certa crítica ao conceito de vulnerabilidade, mas que estão em desvantagem, que sofrem uma opressão dentro de uma estrutura social específica. Uma estrutura social específica de dominação, que ela carrega uma história de dominação. Então não são segmentos que são marginalizados, que são dissidentes, porque querem, né? São segmentos que historicamente vivem uma situação de exclusão, de opressão, de dominação. Então é sempre importante lembrar, é importante falar o óbvio nesse momento. A gente não vai ver nenhum registro histórico sequer, de populações brancas que foram escravizadas por populações negras pelo fato de serem brancas. Ponto. Né? Não existe nenhum registro histórico disso. Assim como não existe nenhum registro histórico de populações, por exemplo, heterossexuais que foram mortas pelo fato de serem heterossexuais. A gente não vai ver nenhum registro histórico de populações heterossexuais que foram classificadas como anormais, pervertidas e etc. O contrário a gente vê. Tá. Populações homossexuais, transexuais, homoafetivas, elas foram perseguidas historicamente pelo fato de serem quem são. Por que eu estou falando tudo isso? Porque essa violência estrutural e histórica que essas populações vivem produz um sofrimento distinto do sofrimento hegemônico, que é esse sofrimento mais individual. Produz um sofrimento que a gente chama de sofrimento estrutural ou sofrimento político. Né? Eu digo isso porque o sofrimento político, o sofrimento estrutural, ao contrário desse sofrimento nosso individual, narcísico, que normalmente a gente encontra na clínica, para dar conta dele, a gente precisa resolvê-lo de forma coletiva. Questões coletivas exigem saídas coletivas. Um sofrimento estrutural, um sofrimento coletivo, ele exige saídas coletivas e não apenas individuais. É evidente que é importante para essas populações fazer um cuidado em saúde mental, mas entendendo que saúde mental não é cuidado individual e solitário. Né? Aliás, não existe saúde mental na solidão. A grande questão é que esses espaços da música alternativa são soluções coletivas para sofrimentos coletivos. Eles, de novo, quando bem organizados, quando devidamente posicionados, são espaços, um dos espaços que a gente encontra para acolher esse tipo de sofrimento coletivo que a gente encontra, por exemplo, na população LGBT. Okay. Você falou até no começo que você lida bastante com pessoas em luto por suicídio, né? Imagino que seja um dos processos mais desafiadores e delicados, não só profissionalmente falando, mas da compreensão humana em si, né? Tipo, do que levou aquela pessoa a tirar a vida dela, para a pessoa que ficou, porra, como que eu influenciei isso ou poderia ter evitado algo do tipo. Cara, especificamente da galera LGBT, tanto, assim, quem sofre esse processo de luto por uma pessoa LGBT que tirou sua vida e tal. Não sei como que a gente poderia clarear esse assunto de forma mais para o senso comum mesmo, de falar, de tentar perceber a pessoa que está junto com aquela pessoa, tentar perceber se ela está sofrendo, se ela está passando por algum processo de preconceito que pode resultar, né, num suicídio ou algo do tipo. Você acha que tem alguns sinais ou não? Ou você acha que quem está do lado ou quem é companheiro tem que chamar para conversar e falar, fala para mim que está acontecendo alguma coisa, sabe? Como que você acha que esse relacionamento se dá? Tanto para a pessoa, não sei, precaver ou se prevenir da situação do suicídio, quanto para ela lidar com essa situação se ela acontecer. Aí, no caso, você fala tanto de enlutados por suicídio quanto pessoas que pensam suicídio? Isso. Tá. Vamos lá, que agora a gente vai longe aqui. Vai fundo, Vamos falar primeiro dos enlutados por suicídio. Enlutados LGBT, né? Eles vivem um duplo não reconhecimento do luto, né? Então a gente fala de luto não reconhecido, né? Para algumas situações. E a população LGBT, no caso, a população enlutada, ela vive um luto não reconhecido duplamente porque, primeiro, é um luto por suicídio, segundo, porque é população LGBT, que também não é reconhecido. Exato.
Acho que o primeiro ponto, né, assim, o luto por suicídio ele é extremamente complexo, porque além de ser uma morte que é um tabu, é um estigma de séculos, né, as reações dele são complexas também, né? O luto por suicídio, ele produz muita culpa, muita raiva, produz ideação suicida também para quem fica. Tá? Depois a gente até pode, de repente, aprofundar isso mais à frente. Então já tem essa dimensão do luto não reconhecido, porque a gente tem uma dificuldade de falar com pessoas que perderam alguém por suicídio, né? A gente também não sabe muito como se portar, a gente não sabe se pergunta para a pessoa, se não pergunta. Até para tocar no assunto aqui é meio, né, tentando buscar palavras e frases, mas enfim. Tem uma enlutada que passava nos grupos, né, de pós-venção que eu faço mediação, que ela fala algo que eu acho muito interessante. Ela fala, quando você se torna uma pessoa enlutada por suicídio, você se torna uma espécie de um cacto. Você cria espinhos e as pessoas vão se afastando de você, né? Porque assim, a pessoa também não sabe, né, para o outro, né, essa questão do enlutado com o outro, o quanto o outro se torna um problema para você é muito presente. Quando é enlutado por suicídio, quando o enlutado por suicídio é uma pessoa da população LGBT, se torna mais complexo ainda, porque ainda vem um tabu de relações não hegemônicas, né? Então é um duplo luto não reconhecido. É interessante, foi no ano passado, eu participei de um debate em Campinas, que foi uma universidade de Campinas que lançou um documentário muito bonito, que chama Proibida a Entrada de Pessoas Não Autorizadas, que conta justamente o luto de homens gays, para caso de suicídio, né? E teve algo assim que foi muito chocante, muito triste, né, da experiência deles, que um deles, casado, o marido dele perde a vida e ele não tinha como levar esse sofrimento para o trabalho dele, né? Porque, primeiro, ele não podia se assumir como um homem gay no trabalho dele e sequer conseguia tirar, por exemplo, a folga em decorrência de luto, porque sequer tinha um reconhecimento legal da relação, né? Não tinha como explicitar isso. E aí ele dizia assim no documentário, ele falou, eu estava indo trabalhar mortificado e ainda tinha que ouvir do meu chefe palavras e frases homofóbicas, uma tiração com a população gay, né? Então, assim, sequer é aberta a possibilidade de reconhecer esse sofrimento, né, como um sofrimento legítimo de uma relação que é legítima. Pensando nas pessoas agora que pensam em suicídio, também é bem complexo, tá, Léo? Assim, porque a gente vai entender nos estudos sobre suicídio que, assim, quem pensa em suicídio apresenta sinais. O grande problema muitas vezes esses sinais não são visíveis. A gente vê, por exemplo, quando a gente escuta enlutados e enlutadas, né? Acho que tem duas experiências aqui que eu quero compartilhar, né? A primeira, sim, são pessoas que dizem, mas ele ou ela não dava sinais, era uma pessoa que estava seguindo a vida, que estava trabalhando, né? Porque você tem muito essa concepção de que o sofrimento mental ele te impede de algumas coisas e que não. Muitas vezes você está trabalhando, mas você está em extremo sofrimento, né? Sim. E essa pessoa relata, essa pessoa não dava sinais, e aí depois de uns meses de grupo, a pessoa fala, olha, no final de semana passado eu resolvi mexer no caderno dele, ou dela, e achei ali no meio do caderno algo escrito que ele dizia que a vida não fazia mais sentido. Então muitas vezes a gente descobre esses sinais só depois, né? Isso é importante porque as pessoas se culpabilizam muito, né? Eu não estava atento aos sinais, etc., quando é um fenômeno complexo. Eu vou dar um outro extremo, que foi um caso de uma pessoa que passou no grupo e que estava acompanhando um amigo que estava num processo de sofrimento muito grande, então esse amigo dava muitos sinais. Esse amigo já havia tentado antes, né? Teve tentativas anteriores, e essa pessoa que estava junto com o amigo dedicou a vida, assim, abriu mão da própria vida para acompanhar essa pessoa em sofrimento, esse amigo em sofrimento, e mesmo assim, infelizmente, esse amigo se foi. E ela dizia, né, assim, essa pessoa dizia no grupo, e isso me chamou muita atenção, que ela falava, eu odeio a campanha do Setembro Amarelo, que é a campanha
né, do mês de prevenção do suicídio. Ela fala assim, eu odeio a campanha de Setembro Amarelo, porque o Setembro Amarelo, ele diz que a gente precisa estar atento aos sinais. E aí ela dizia, eu sabia de todos os sinais. Eles estavam todos na minha frente. E mesmo assim não deu. Né? Isso é importante até também para a gente não confundir prevenção do suicídio com previsão do suicídio, com impedimento do suicídio. A gente tem que reconhecer nossos limites. Né? Sim. Mas dito tudo isso, Léo, para fechar, assim, de maneira geral, esses sinais, eles aparecem com uma mudança de comportamento da pessoa, quando a pessoa começa a expressar desesperança, começa a expressar uma certa mudança em relação à sua compreensão com o mundo, com os outros, quando essa pessoa começa a trazer mensagens de despedida. Isso são elementos mais gerais, mas eu insisto, eu acho que mais do que fazer listinha de TikTok, né? Então esteja atento aos sinais, e são esses aqui, etc. Eu acho que a gente precisa resgatar justamente ao diálogo, né? Assim, do contato com o outro, de novo, nesse mundo de atomização neoliberal, né? Em que a gente está em hiperconexão e ao mesmo tempo todo mundo isolado, né? Acho que é fundamental a gente resgatar esses espaços de diálogo, esses espaços de acolhimento, e que, de novo, a música alternativa é um espaço muito interessante para isso. Né? Inclusive, até enxergando essa relação mesmo, que por mais que muitas pessoas tentem jogar contra, a gente está falando de subcultura, né, cara? De acolhimento e tal. E essa série, ela nasceu exatamente dessa visão, porque, como eu já falei em outras oportunidades aqui no canal, eu sempre me incomodei muito com o estereótipo fechado que, principalmente nos festivais mainstream, quando você vai, você vê aquele negócio e, tipo, qualquer pessoa que fuja daquele padrão, pode ser heteronormativo ou visual mesmo, ela encara olhares mesmo, assim, sacou? Preconceituosos, né? E eu vi a virada de chave mesmo foi quando eu fui no festival do Bring Me The Horizon, que tocou eles, Spirit Box e tal. E, de novo, falando aqui, mas foi quando eu olhei, cara, isso aqui tá muito mais diverso, assim, sacou? Tipo, tinha mina com mina, cara com cara, e, sei lá, tava todo mundo numa vibe muito tranquila. Não haviam, pelo menos no que eu consegui ver ou observar, olhares de julgamento, nem nada do tipo, que é algo muito comum, principalmente falando do mainstream, né? No underground, até que a gente já vem vencendo isso há bastante tempo. Faz bastante parte do underground já esse negócio do acolhimento, essa questão toda. Só que falta chegar no mainstream. E existem dois fatores pelos quais eu acho que nesse Festival do Bring Me The Horizon isso ficou muito mais aparente, pelo menos aos meus olhos. Primeiro, a galera mais jovem, que já está muito mais à frente desses assuntos, né? Positivamente falando. E tipo, esse é um público mais jovem mesmo dessas bandas, sacou? Então a galera já tá mais, ligada. Nada a ver, segue aí, vamos curtir junto e é nóis. E outro, que eu acho que é até mais importante, que é a postura dos integrantes dessas bandas quanto a esse tipo de assunto. Fundamental. Sacou? E aí, chegando nesse ponto, cara, a gente sabe que é importante, sim, as pessoas se posicionarem. A gente é muita gente, né? Tem gente que acha que não tem que se posicionar, que música é só entretenimento. Sim, que música neutra. Música é neutra. Não é uma ferramenta de mudança, transformação, revolução, nem nada disso. O que, para mim, não faz sentido nenhum, né? Mas, enfim, está nas raízes, né, do som pesado, esse lance da transformação, da revolução. Mas a gente sabe que é importante, nesse ponto, as pessoas e artistas que estão em posição de destaque se posicionarem, né, de forma positiva quanto a isso, mas encarando de maneira da psicologia mesmo, cara. O quão impactante e importante é para esses jovens, principalmente, enxergarem numa figura que está ali em cima do palco, principalmente o vocalista, aquela coisa icônica, se posicionar e falar, aqui todo mundo é bem-vindo, se você acha que não é assim, você, sabe, tá errado, tem que ser assim. Porque, especificamente, o Bring Me The Horizon teve um lance icônico, assim, que foi, acho que na passagem anterior deles pelo Brasil, que a Pablo subiu no palco para cantar com o Oliver e tal. Então, são esses, sabe, esses lampejos, assim, que, tipo, a galera fala, porra, aqui eu sou bem-vindo, então vou colar. Compro ingresso e ajuda a fomentar, né? Então,
encarando pelo lado da psicologia, o quão importante é quem está em posição de destaque se posicionar para espelhar esse comportamento, né, no público. Assim, tá? Nossa, isso aqui também dá pra gente ficar 2 horas aqui, que é um assunto que eu gosto bastante. Né? Eu vejo, eu acho que tem algo importante que é o seguinte, né? Eu vejo a minha análise com relação a essa entrada, essa permissão, vamos dizer assim, que a gente não está no mundo livre ainda, mas essa permissão das dissidências de gênero e sexualidade, ela está para além da questão geracional. Tá. De que são jovens que... sim, evidentemente que a gente tem hoje uma maior circulação de ideias, etc. Eu vejo muito como movimento, como resultado da polarização do mundo hoje. Em que está definindo lugares e que precisa definir lugares, né? Eu vou dar um exemplo pessoal, né? Mas que foi algo que me chamou muita atenção no mês passado. Show do System of a Down em Interlagos. Aquele inferno lindo. E eu estava 10 anos antes, em 2015, quando o Deftones abriu e o System... Em 10 anos o mundo se reconfigurou de certa forma e ele se polarizou ali. E isso deu para perceber no público que estava presente no System. Em 2015, foi algo muito interessante, no show do System, a gente viu um público ali de certa forma homogêneo, um público até muitas vezes meio caretão, né? Enfim, eu fui daqueles que experienciou uma coisa absurda, que, assim, abrindo um parênteses, mas assim, pessoas criticando Deftones antes do show do... Eu não fui, mas eu vi muitos relatos, inclusive nos comentários do canal, tipo de vaia pro Deftones. Não, é uma coisa inacreditável, assim, tinha pessoas do nosso lado falando Defecatones, uma coisa assim, vai embora, foi uma coisa inacreditável. Mas teve mais uma coisa que me chamou a atenção ali, que foi... Por incrível que pareça, tá? Isso apareceu. Na hora de um intervalo, entre uma música ou outra, teve um pessoal que começou a gritar fora Dilma ali, assim. Evidentemente, de novo, assim, eu sei que a Dilma, eu não sei, imagino que as pessoas que estavam do meu lado não faziam parte de uma esquerda radical que faz uma crítica à esquerda, uma crítica à esquerda. Eram pessoas que... Na minha visão, que a gente for ver o clima da época ali, eram pessoas que não estavam vinculadas a setores progressistas. E estavam no show do System of a Down. O que já gera essa contradição. E, de novo, foi um show um tanto... O público, né? O show foi fantástico, mas o público era um público um tanto homogêneo. No Autódromo Interlagos, foi uma... Assim, dá para ver uma clara divisão de época ali. Porque quando chega a Toxicity, o Spinning Around lá e quando abre... Bom, eu vou falar uma coisa pessoal, assim. Eu levei uma bandeira do MST, né? Falei, quando abrisse a roda... E aí, enfim, abriu a roda e eu ergo a bandeira do MST ali, aquele inferno, aquele caos, mas de repente quando eu olho para o lado, eu tô vendo 2 bandeiras LGBT, eu tô vendo bandeira da Palestina, tinha uma outra, que agora eu não lembro. Mas essas bandeiras de lutas políticas. E aí, enfim, quando a gente vai comparar, por exemplo, o público de 2015 com o público de 2025, é um público muito mais diverso, muito mais diversificado e de novo, essas bandeiras foram levantadas e não houve absolutamente nenhuma crítica. E detalhe, não sei se estava no show, não, mas entre uma música e outra do System of a Down começou a ter um coro coletivo de fora Bolsonaro. O que mudou é que a polarização do mundo está fazendo com que esses espaços agora sejam devidamente delimitados para o seu público. Então, assim, eu entendo que teve aquele caso de um cara neonazi lá no Alice, então, mas você não vai ver pessoas fazendo coro pró-Bolsonaro nesses shows. Você não vai ver pessoas levantando, sei lá, bandeira nazi nesses shows, assim. Porque
nessa hora, nesse momento, a polarização ela definiu os lugares, né? E eu vejo isso muito como resultado do que a gente vai ver no Bring Me The Horizon, por exemplo. É assim, ali não vai ter espaço para esse tipo de pessoa. E isso é importante. Da mesma forma, e agora trazendo para o rolê mais aqui, né? Assim, a gente está próximo do Tendal da Lapa, aqui eu estou constantemente, sempre vou lá nos festivais que tem lá, sobretudo de grind, né? Isso é uma coisa também que eu notei muito de alteração, né? Assim, eu que já vou em rolê underground desde os anos 90, né? Que tinha uma coisa muito segmentada, inclusive de pessoal do metal e do punk, assim, não se misturava e dava até morte, né? É inacreditável ver hoje festivais, por exemplo, no Tendal da Lapa, em que a gente vai reunir bandas extremas, não mais por vertente, mas por orientação política, né? Isso é muito interessante. Então a gente vê no mesmo dia grind, gore, trash, death, etc. Mas é muito interessante, isso eu venho observando já há um tempo, também a diversidade ali dentro desse rolê. Vejo muito população LGBT, vejo mulheres trans e que não são violentadas. De novo, eu sei que muitos episódios a gente encontra, infelizmente, ainda no rolê underground, de machismo, de homotransfobia e etc. Eu sei, de novo, são eventos que não estão fora da sociedade, eles acabam reproduzindo também a recorte da sociedade. Eles reproduzem a própria contradição da sociedade. Mas são eventos agora que, em decorrência dessa polarização, eles estão delimitando de fato o seu posicionamento. E isso é importante. Eles já sabem o que eles aceitam e o que eles não aceitam, né? Quem que vai ser permitido entrar e quem que não vai ser permitido. Eu vejo mais por esse lado, e isso acaba refletindo nos artistas, do que, na verdade, artistas fazendo isso e isso refletindo no público. Esse é o ponto, né? A polarização política, evidentemente que aqui que eu não estou idealizando e romantizando, porque a polarização política está levando ao aumento das mortes, dos suicídios da população LGBT. O Brasil, vergonhosamente, por 15 anos consecutivos, até hoje, é o país que mais mata a população trans no mundo. É uma coisa vergonhosa isso, absurda, né? Ao mesmo tempo que essa polarização está produzindo isso, ela também está produzindo e está forçando a abertura de novos espaços de proteção. E, de novo, eu insisto nisso, ela está fazendo com que a gente, de fato, agora defenda quem é do nosso lado e quem não está do nosso lado no rolê, né? Sim. Então, é isso que eu insisto, que eu vejo como mais importante nessa hora. São os rolês que conseguem definir o que vocês querem para aí dentro e o que vocês não querem aí dentro. Falando desse lance, talvez eu ache até da idealização do ídolo, né? Porque é bem legal isso que você falou, que eu não tinha parado para pensar ainda o quanto esse caminho é contrário hoje em dia, né? Tipo, dos caras que estão em posição de destaque, olhar pro público e falar, porra, peraí, ó, tá acontecendo esse movimento. É isso, gente, é nós, tá ligado? Do que é o contrário, né? Que é um movimento social, né? Total. É um movimento que vem da sociedade e acaba se refletindo nos shows, entendeu? Pode crer. Não parte dos artistas. Sim. E tem, até falando do System of a Down, que tem o lance do batera, né? Que ele já já deu várias declarações pró-Trump e pró-direita, extrema-direita, umas paradas muito toscas, assim, você pega umas entrevistas mais recentes dele, assim, cara, é um bagulho vergonhoso, ainda mais sabendo do conteúdo das letras do System of a Down. E pra mim, eu tenho que, essa turnê, cara, eu não sei, tipo assim, quando eu fiquei sabendo até antes, teve gente que me falou, mano, vai rolar o System of a Down, tal, não sei o que e tal. Eu olhei assim e falei, cara, será que é o momento? Não sei, porque tava estourando muito esse lance do batera e tal. Até quando foi o Not Fest, ele veio. Sim. Porque parece que eles estão com esse lance meio K30, eles já são amigos de uma galera ali há algum tempo. E o batera tava no Not Fest, passeando ali no meio da galera, e eu e meu primo tava dentro do museu, sem ser o último Not Fest, o primeiro. Tá. Trombou ali no museu, tá ligado? E aí você fica, puta merda, e agora, tá ligado? Vou trocar ideia, o cara tira uma foto, então, porque vem muita coisa à cabeça, né? A nostalgia e o dia atual, como o cara tá se falando, que ele tá... É a polarização, né? Então, e é agora, muito foda. Que eu faço? Aí eu já vou chegar no ponto que eu quero, mas aí na hora lá a gente meio que, cumprimentou, tirou uma foto e tal, mais pelo lance afetivo mesmo, né? Da arte do cara e tal. Não pela pessoa que ele se tornou ou que ele finge ter se tornado, não sei até que ponto isso é verdade do lado dele. Mas qual que é o ponto?
a gente tem muito esse lance de... Tem muita gente que fala, não deve misturar obra com artista. Tá. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa não tem nada a ver, o que vai totalmente contra o que a gente vem falando desse lance de transformação, porque se o cara tá subindo no palco e não tá entregando a verdade dele, não faz sentido nenhum encarar desse modo revolucionário a arte, sacou? A arte transformadora mesmo. Se aquilo não é verdade, se é só um personagem, não faz sentido, pelo menos ao meu ver. Mas como que você acha que, por exemplo, tanto pro lance da verdade em si, tipo assim, de você ir lá e falar, esse cara é real, esse cara pensa isso, esse cara luta por isso, quanto pelo lado de você ir para outros extremos, porque aí é a questão de saber interpretar, eu acho, né? Porque você pega uma letra do Cannibal Corpse e ele... Gente, calma, né? Tipo, o cara não acha isso, o cara, apesar que teve um integrante lá que foi preso, não sei se você viu. E aí os caras fizeram os memes. Porra, tava tudo na cara a letra dos caras. Demoraram, né? Então... Mas você acha que, até falando de suicídio mesmo, tá? Porque tem muita música que trata desse assunto, até tipo, a gente pega de uns 20, 30 anos pra cá, muitas temáticas, muitos artistas tratam com dualidade assuntos, né? Por exemplo, o cara fala... Ele pode estar falando de um ato romântico, como pode estar falando do uso de drogas, da dependência. Então fica muito subjetivo, né? Só que você acha que existe, talvez, um risco na romantização desse tipo de assunto delicado, suicídio, uso de drogas, enfim, homicídio, qualquer outra coisa, na música? Porque fala-se muito, por exemplo, a demonização dos videogames, né? Sim. Sim. Tipo assim, se o cara joga GTA, ele vai sair na rua e vai fazer isso. É um delírio isso, é um absurdo. Então, mas, colocando o pau na mesa, você acha que existe essa relação, tanto da romantização desse tipo de assunto na arte, a gente falando de música enquanto arte, né? Quanto desse ato revolucionário de falar, porra, aquele cara é real, ele não é um personagem. Sacou? Ele tá falando aquilo mesmo a valer. Até que ponto a gente consegue interpretar isso, assim? Acho que, antes de falar da questão das músicas, só trazer essa questão do autor e obra, né? Assim, que acho que é uma discussão também muito presente, né? Pra caramba, mano. Rock, metal, a música extrema, a gente acaba vendo pessoas de extrema direita ali, né? E como isso é possível, né? Eu já vi uma entrevista sua... anteriormente, que você falou que talvez as pessoas não entendam a letra, né? E que acho que tá faltando um pouquinho de Google Tradutor nessa hora, né? Eu vejo de uma outra forma. Eu vejo que o fascismo, né? Ele nada mais é do que uma revolução que fracassou, né? E que ele captura a revolta presente no espírito revolucionário e converte para a conservação da sociedade, né? Então, de novo, a gente acabou de falar que a música ela não é um ente que sobrevoa a sociedade, mas ela acaba reproduzindo as contradições da própria sociedade, né? Os conservadores, ou melhor, os fascistas, eles lutam também por um processo de desintegração social. Eles lutam também pela legitimidade da revolta. A grande questão é o destino que eles querem dar, né? Enquanto a esquerda revolucionária ela quer a dissolução completa, o fascismo ele quer dissolver para voltar no mesmo, ou até dar passos para trás muitas vezes, né? É importante porque, assim, é aparente a contradição de, por exemplo, a gente ver fascistas nos Estados Unidos e até no Brasil aqui, usando o Rage Against the Machine, por exemplo, nas suas manifestações, né? Killing the Name. Porque, na verdade, o que eles estão fazendo é uma captura da revolta, né? E acho que isso ajuda a gente a compreender também os roqueiros já dinossauros aí que estão fazendo defesa de Bolsonaro e etc, né? A revolta está ali, né? A grande questão é para onde eles estão destinando essa revolta, né? É a revolta que visa manter o mesmo, né? Basicamente isso. A arte, ela é exatamente aquela esfera da nossa vida social que ela tenta dar nome para aquilo que é inominável, né? Ela tenta dar nome para um sofrimento que muitas vezes ele não consegue ser traduzido em palavras, em frases, em termos, né? A importância da arte nessa hora, por isso que eu insisto, né? A arte, ela em si, ela não foi feita para fazer carinho e para deixar a gente feliz e otimista, né? Ela justamente é feita para nos descentrar, né? Para dissolver algumas
posições e certezas que a gente tem, né? Então é importante que a arte seja livre nessa hora, né? Esse aqui é um momento até meio delicado de falar de liberdade na arte, por conta de umas polêmicas com pseudo-humoristas, né? Mas o ponto é esse, não é podando a expressão livre da arte e a expressão livre do sofrimento que a gente vai conseguir controlar qualquer processo aí exterior a ela, né? Sim, o rock, a música extrema, o metal, eles falam muito de sofrimento mental, até quando não falam diretamente, né? Sei lá, a gente pode ver no Gore Grind, por mais que eles trabalhem com coisas escatológicas ali, mas é uma expressão do sofrimento, é uma expressão da subjetividade. O que eu penso, Léo, é que é muito mais importante a gente pensar em avisar o público sobre um alerta de gatilho, por exemplo, do que abrir mão de produções. Normalmente, deixa eu voltar a teorizar um pouco, mas só para o pessoal se contextualizar. No interior dos estudos sobre suicídio, a gente tem algo chamado efeito Werther, né? Ele é um conceito que diz respeito a um possível contágio que produções acerca do suicídio, que divulgação de reportagens acerca do suicídio pode produzir nas pessoas. Só que o efeito Werther, ele é ainda muito polêmico, ele ainda não tem um embasamento profundo. E de novo, eu acho que ele acaba limitando um pouco o fenômeno do suicídio, porque parece que as pessoas não têm nada e de repente você coloca aquilo e as pessoas têm vontade de se matar. Não é isso. Lembrando que o efeito Werther, o nome vem da obra do Goethe, né, que é Os Sofrimentos do Jovem Werther, né, uma obra alemã, lá do romantismo alemão, em que é basicamente a história de um jovem ultra romântico, ultra idealista, que ele se mata por uma desilusão amorosa. E na época, dizem que a juventude alemã que leu esse livro se matou geral, né? Só que tem historiadores, como por exemplo Georges Minoir, que é um historiador do suicídio, que ele vai relativizar isso. Ele vai falar, não é bem assim, né? Normalmente os especialistas se baseiam no efeito Werther para isso, né? De que assim, a gente tem que tomar cuidado com as mensagens, porque isso pode gerar gatilho e um contágio. Não necessariamente. E, de novo, não é podando a arte que a gente vai conseguir. Prevenção do suicídio não simplesmente vão ficar passando mensagens positivas e simplesmente manter as pessoas passando fome ou morrendo por homotransfobia, né? Acho que são outras questões. Para mim é muito mais perigoso a gente normalizar, por exemplo, um Nicolas Ferreira colocando a porra de uma peruca na cabeça e falando, sendo absolutamente homotransfóbico, e as pessoas normalizando isso como expressão democrática de liberdade de expressão. Para mim isso é muito mais perigoso para uma mulher trans, por exemplo, ver isso, do que ouvir uma letra de música que fala sobre suicídio, né? Vou dar um exemplo, agora exemplo prático, concreto, né? O Mi tem um EP que eu acho brilhante, que é o Process, né? Que ele é todo relacionado ao suicídio. Então a capa remete a uma pessoa que se mata, as letras, né? Eles falam de Save the World, Kill Yourself, né? Então salve o mundo, se mate. E que a princípio você pode falar, pô, mas isso é muito pesado, você está fazendo aqui uma ode, né, à morte de si, ao suicídio, etc. Isso é bem interessante porque eu tenho um exemplo de uma colega sobre isso. Teve uma colega que acolheu certa vez uma pessoa que é do rolê underground, que essa pessoa chegou para ela e falou, o que você acha das letras do Mi, né? E ela deu a opinião dela, ela falou, mas por quê? Ela falou, porque isso dá gatilho para mim, essas letras, né? E eles conversaram sobre isso, e falou, bom, como é que você consegue lidar com isso então, né? Isso foi um ponto. E eu tenho um caso de uma pessoa que foi atendida por mim, tempos atrás, que é uma pessoa que chega com ideação suicida, e no primeiro atendimento dela, ela tá com uma camiseta do Mi. E ela, na verdade, traz como o rolê underground e acompanhar essas bandas fazia bem para ela. Olha aí.
Então isso é importante porque a gente não pode simplesmente pincelar, arrancar uma parte e descontextualizar e dizer, não, isso não pode acontecer. E acho que cabe lembrar, né, assim, pelo que eu sei, a G, a vocalista do Mi, se entende como uma pessoa não binária. O que é o sofrimento de uma pessoa não binária, como a G, né, que ela não traça essa linearidade entre sexo biológico e expressão de gênero, né? O impacto de ser uma pessoa não binária numa sociedade absolutamente violenta que a gente vive. Eu vejo o Process, pensando que foi a G que fez parte ali das composições, né, como a expressão de sofrimento de uma pessoa LGBT e que esse sofrimento precisa ser falado, ele precisa ser expresso de maneira livre, né? Não é podando agora o sofrimento de uma pessoa não binária. Aliás, G, me desculpe se eu estiver me referindo de forma equivocada a você. Mas não é podando o sofrimento de uma pessoa LGBT que você vai ter cuidado em prevenção ao suicídio, você entende? Então, a importância da arte nesse momento, tá? Uma última coisa, Léo, eu sei que eu falo muito. Não, manda pau. A famosa e fatídica série 13 Reasons Why, né? Para quem assistiu no início, sabe que a última cena da série é a da protagonista se matando e que mostra ali o método, mostra ela fazendo todos os procedimentos, né? Com riqueza de detalhes. Com riqueza de detalhes. De novo, isso é arte. Sim. Né? Apesar de eu entender que, sei lá, acho que para a série de maneira geral ali, acho que foi uma quebra muito grande ali, sei lá, acho que se fosse num filme do Lars von Trier, acho que passaria reto isso aí. Na época, a Netflix ela encomendou uma pesquisa lá nos Estados Unidos para saber o impacto dessa cena nos jovens, né? De novo, foi uma empresa privada contratando pesquisadores, eu também não sei os meandros disso, mas a grande questão eles não chegaram a uma questão conclusiva sobre se teve um impacto negativo e acabou levando contágio de jovens por suicídio nos Estados Unidos. Na verdade, o que se mostrou é que houve um aumento das discussões sobre suicídio entre jovens e, de certa forma, teve um efeito preventivo. Né? Na verdade, não foi nem por um lado nem para o outro. Né? De novo, eu prefiro ver o impacto dos suicídios dos jovens norte-americanos muito mais pela sociedade neoliberal brutal que eles vivem lá, que não tem nenhum tipo de seguridade social, do que, sei lá, uma expressão artística, entendeu? Acho que esse é o ponto. Legal, mano. Cara, poderíamos ficar aqui horas a fio. Com certeza vamos desligar a câmera e o papo ainda vai render muito mais. Só que o dinamismo dos conteúdos pede que a gente vá a passos largos para o final. Então, até para a galera que está acompanhando a série e o canal como um todo, que sempre sente falta desse acalento mesmo, ou de uma rede de apoio e tal, além do seu Instagram, e se você quiser falar também da sua companheira, do Instagram dela e tudo, quais redes de apoio você acha que essa galera pode buscar, tanto LGBT+, quanto o público no geral, que sente que precisa desse acolhimento, sabe? Tem alguma rede de apoio específica, algum tipo de acesso, algum tipo de conteúdo, site, que você gostaria de indicar para essa galera? Principalmente que curte música alternativa, né? Que está aqui no canal por causa disso. Tá. Bom, primeiro eu quero ressaltar aqui a importância do seu trabalho. Valeu. De novo, assim, acho que seu trabalho ele está fazendo um convite e uma certa obrigação de que outros canais também se posicionem e sigam nesse sentido. Né? Então, assim, a importância do seu canal, o do Senna, eu lembro a importância do Senna na pandemia. Sim. Acolheu muito, eu assisti muito, inúmeros segmentos da população, né? E inclui a população LGBT. A gente tem amigos e amigas da população LGBT que expressaram para a gente a importância do Senna, né, nesse momento. Então, de novo, se não são espaços à toa, né? São espaços que atingem, sim, pessoas e que são espaços de acolhimento e de pertencimento, né? Então, eu indico o canal do Léo Ronk, indico o Senna, né? E outros canais aí, não vou conseguir lembrar de todos aqui. Vamos lá, vamos por partes. Caso você tenha perdido alguém para o suicídio, né? Eu indico um site
chamado Pós-Venção do Suicídio, né? Que ele faz um mapeamento de serviços e grupos de apoio pelo Brasil inteiro e que acolhem pessoas enlutadas por suicídio, né? Fundamental. Pessoas enlutadas, de maneira geral, né, tem o PRO-ALU, né, que também é uma organização vinculada à universidade, que acolhe pessoas em luto de maneira geral, então não apenas por suicídio. Também faz um trabalho essencial. Para a população LGBT, a gente tem online o serviço do Acolhe LGBT+, que oferece disponibilidade de profissionais cuidar da saúde mental para essa população. Para quem está aqui em São Paulo, a Casa 1, né, que enfim, é um trabalho que o Irã é um gênio, tá? Assim, é fantástico. Faz um trabalho de acolhimento à população LGBT que foi expulsa de casa, faz um acolhimento em saúde mental, tem uma equipe multidisciplinar fantástica lá. Tá? Tem a Rainbow Psicologia, que é coordenada pelo meu amigo Hamilton, que ele também oferece serviço de psicologia para o Brasil inteiro, para a população LGBT, serviço especializado. Mas eu sempre quero lembrar, Léo, isso é importante, que a gente perde tanto essa dimensão. O SUS, ele tem uma política nacional de cuidar da população LGBT. Isso faz com que municípios tenham a obrigação de prestar serviços públicos à população LGBT. Então eu faço o convite para quem estiver nos assistindo que procure na sua cidade, no seu município, se tem algum serviço dessa forma. Normalmente esses serviços são escondidos, né? E não é por um acaso. Mas aqui em São Paulo a gente tem o CRD, que é especializado nisso, e em outros municípios é obrigatório que seja assim, numa UBS, ter encontros com a população LGBT ou algum serviço específico no SUS, mas esses serviços existem, né? E é importante também, eu faço convite para as pessoas porque existe uma política nacional para isso, isso é obrigação do SUS prestar esses cuidados, né? É isso, basicamente. Boa. Tem seu Instagram? Meu Instagram é Thiago Bloss Psi, tenho da minha companheira Elis Cornejo, e é isso basicamente. Se eu lembrar de alguma outra organização, depois eu passo para vocês. Coloco na descrição e é isso. Thiago, mano, muito obrigado aí pela agenda, pela disponibilidade, simpatia, e a gente está aqui no Family Mob, cedido graciosamente pela figura do Léo do Surra. Tomando um café que o Léo fez, tá muito bom. Muito bom o café, ele tá escondido ali, mas ele não vai escapar, eu vou gravar com ele ainda algum dia. E é isso. Agradecimentos especiais aí ao Family Mob, a Foto também por ter cedido espaço, e é isso. Mano, Thiagão, obrigado, cara. Tamo junto, Tamo junto, mano. Um prazer, Valeu, gente.